Estamos aqui com a doutora Viviane Pertelli, que é secretária executiva da CNRM-MEC, e ela vai conversar um pouco com a gente hoje sobre o papel da CNRM dentro dos programas de residência médica. Doutora Viviane, fale sobre o papel do Ministério da Educação e da CNRM na criação, reativação e reestruturação de programas de residência médica. É importante trazermos para o maior entendimento sobre a residência médica no Brasil alguns conceitos. A Comissão Nacional de Residência Médica, ela foi instituída em 1977 pelo então presidente Ernesto Geisel, através do decreto 80.281, e nesse documento, em seu artigo 1º, foi definido o conceito de residência médica que todos nós conhecemos, como uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sobre a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, sobre orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Esse mesmo decreto criou, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma instância colegiada, de caráter consultivo e deliberativo, composta de forma paritária por membros médicos conselheiros representantes, tanto da gestão federal, estadual e municipal, quanto pelas entidades médicas representativas, atribuindo características individuais da especialização na medicina, a cada uma delas. A Comissão Nacional de Residência Médica, ela tem, então, esse papel de assessorar o Ministério da Educação na condução dos processos de credenciamento dos programas de residência médica, definindo as normas gerais que deverão observar os programas, alencando as competências para esse objetivo. Dentre essas competências, os requisitos mínimos estabelecidos para que as instituições possam atender como critérios de centros de formação, os critérios para que cada programa dentro de cada especialidade médica deve ser desenvolvido em relação aos cenários de prática, bem como o alinhamento às competências esperadas a cada médico especialista, o assessoramento às instituições para o estabelecimento dos programas de residência, a avaliação periódica dos programas, a sugestão em relação ao processo avaliativo dos médicos residentes dentro das instituições. Todas essas características e competências fazem parte do papel da Comissão Nacional de Residência Médica como instância reguladora das residências médicas, sendo uma modalidade pós-graduação vinculada ao Ministério da Educação. No âmbito da CNRM, quais são as etapas a serem apreciadas para a criação e o desenvolvimento de programas de residência médica? O primeiro passo para que uma instituição de saúde possa se tornar um centro de formação de médico especialista na modalidade residência médica é analisar o perfil assistencial da instituição com a compatibilidade dos programas que serão credenciados pela mesma. Para o credenciamento da instituição, junto à Comissão Nacional de Residência Médica, a mesma deve cumprir os procedimentos regulamentares, comprovando as condições necessárias para a obtenção do mesmo, realizando concomitantemente ações de docência, pesquisa e prestação de serviços assistenciais, com qualidade e integralidade em suas ações, respondendo pelas necessidades dos cenários de prática junto às comissões de residência médica que serão instituídas ou estão instituídas dentro da própria instituição de saúde. A instituição deverá ter estrutura, equipamento e organização necessária ao bom desenvolvimento dos programas de residência médica.
Além disso, deve demonstrar estabilidade quanto aos serviços de saúde prestados no futuro, baseado em sua missão institucional e compreensão do seu papel formador a que se propõe, ciente das necessidades e exigências que a pós-graduação residência médica exige. A avaliação das instituições, ela se inicia pela análise documental necessária para a instrução do processo de credenciamento da mesma para a oferta de programas de residência médica, que correspondem a, primeiro, o ato constitutivo da própria instituição, devidamente registrado em um órgão competente. Isso tem influência principalmente quanto à responsabilidade gestora dessa instituição no financiamento do custeio da bolsa do residente. O comprovante das inscrições dessa instituição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, conferindo efetivamente que essa é uma instituição de saúde prestadora de serviços assistenciais. Em seguida, essa instituição que se propõe a ser um centro formador deve, junto ao seu corpo docente, constituir uma comissão de residência médica que será a responsável pela interface com a Comissão Nacional de Residência Médica e sua regulamentação junto à condução dos programas de residência dentro dessa instituição. Então, é necessário que se faça um ato de constituição desta COREME, com regimento e regulamento, observando as normas da Comissão Nacional de Residência Médica, a começar pela eleição do seu coordenador, que também deve respeitar as normativas vigentes. Além disso, para cada programa de residência médica credenciado a essa instituição de saúde, deve-se observar a descrição do corpo docente devidamente constituído para o desenvolvimento dos programas propostos, destacando a experiência acadêmica, administrativa, profissional de cada um dos docentes na especialidade oferecida, e, em especial, do supervisor deste programa de residência médica. Posteriormente, é realizado um pedido de autorização de funcionamento à Comissão de Residência Médica, que, através das comissões estaduais de residência médica, farão todas as etapas do ato autorizativo até a análise final pelo plenário para concessão ou não do credenciamento dessa instituição e autorização do programa. Quais orientações você daria para os profissionais que vão apoiar as instituições na criação de programas de residência em saúde? A COREME é a instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência Médica e da Comissão Estadual de Residência Médica, estabelecida na instituição de saúde que, para ser credenciada como cenário de prática dos programas de residência médica, deve cumprir os requisitos legislativos específicos a essa instância, como um órgão colegiado autônomo e deliberativo, com a função de planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os programas de residência médica da instituição e os processos seletivos relacionados. Compete ao coordenador da COREME a responsabilidade pelas atividades da COREME, cumprindo e fazendo cumprir a legislação vigente e pertinente aos programas de residência médica emanadas pela respectiva COREME por meio do seu regimento interno. Dessa forma, o conhecimento acadêmico, legislativo e experiência com a residência médica por parte do médico especialista que for eleito para essa função são primordiais para a condução dos processos avaliativos na instituição e, consequentemente, o credenciamento. Fundamental também é o entendimento
por parte da gestão da instituição de saúde, da representatividade dessa instância naquele serviço, sendo necessário a corresponsabilização junto à administração local e prestação de assistência, quanto à infraestrutura adequada para o exercício dessa função e reconhecimento da relevância e necessidades a partir do momento em que se propõe a ser cenário formador de médicos especialistas qualificados. Portanto, antecedendo a visita, cada instituição, através da sua Coreme, deverá encaminhar um relatório chamado Instrumento de Avaliação Institucional, onde constam todos os programas de residência médica a serem avaliados, apontando o motivo e informando para a visita em cada programa de residência médica. Esse documento ele fornece informações para orientar os visitadores sobre as informações para avaliação, organizada em dimensões, que agrupam categorias de análises, representadas por meios de questões, onde serão avaliadas se contemplam ou se são compatíveis com a execução do programa de residência médica em questão, caracterizando os pilares fundamentais que garantam cenários de práticas seguros ao aprendizado, bem como os direitos fundamentais dos médicos residentes. Qual a importância da criação, reativação e reestruturação de programas de residência em saúde para o Sistema Único de Saúde? Conforme o Decreto 7562 de 2011, a regulação das instituições e dos programas de residência médica deve considerar a necessidade de médicos especialistas indicados pelo perfil socioepidemiológico da população, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Portanto, ao estabelecer as condições de funcionamento das instituições e dos programas de residência médica como aptas para a formação, a Comissão Nacional de Residência Médica deve, após uma análise detalhada do contexto epidêmico em cada localidade, bem como do impacto dos principais agravos sanitários e a capacidade instalada para a resposta a esses agravos, procurar alinhar as normativas necessárias, considerando as competências da formação do especialista, com cenários de prática que alcancem essas condições, bem como as respostas que a sociedade brasileira espera quanto à segurança da prestação de serviços de saúde por profissionais qualificados. Certamente um desafio em um país bastante heterogêneo e frente às novas necessidades em saúde, o que chama a responsabilização de todos os atores envolvidos no processo. A busca de evidências para a tomada de decisão, ela também desponta como uma ferramenta necessária para um adequado planejamento. No caso da residência médica, cabe que essa busca seja inclusiva, reflexiva, regionalizada, contextualizada, aliando a experiência dos serviços, as habilidades e competências dos professores, preceptores no processo técnico-educacional de formação, o envolvimento e a orientação das Coremes e Serems, o compromisso e dedicação dos médicos residentes e o apoio de gestores, tanto no financiamento do processo, como na valorização das iniciativas da Comissão Nacional de coordenar esse modelo de formação profissional de excelência na saúde do país.